Olá, bem-vindo e bem-vinda à terceira teleaula da disciplina Habilidades. O título dessa aula é Relacionamento Terapêutico. E conforme eu já havia explicado na nossa primeira aula da disciplina, essa disciplina, como o próprio nome já nos diz, habilidades, ela trata de habilidades, de técnica, destreza para o desenvolvimento de algumas técnicas de enfermagem, mas também principalmente em relação ao processo de trabalho em si, né, de assistência e enfermagem. E como eu já havia mencionado também logo no início da disciplina, os assuntos que são abordados para o desenvolvimento dessa disciplina são assuntos que são comuns, independentemente do cenário de prática profissional. Então, você pode utilizar todos esses assuntos em todos os cenários de prática de assistência e enfermagem, seja na atenção primária, né, na atenção básica, de média complexidade, hospitais terciários, seja qual for, né, a assistência e enfermagem que você preste, você em algum momento vai se deparar com esses assuntos. E relacionamento terapêutico é algo que você vai desenvolver constantemente e vai utilizar diariamente. Então, é sobre esses aspectos incorporados no relacionamento terapêutico que nós vamos conversar agora. E por isso eu quero que você me acompanhe no quadro, porque o que é necessário, então, para desenvolver um bom relacionamento terapêutico? Primeiro elemento a ser considerado é o respeito aos princípios bioéticos, bem como conhecer os tipos de abordagem que você pode fazer uso em relação a abordar o paciente e também realizar uma ótima anamnese, que é a primeira etapa do processo de enfermagem, que é quando a gente coleta, angaria algumas informações a respeito do estado de saúde do paciente. Então, o motivo pelo qual a gente vai estudar o relacionamento terapêutico é porque você vai fazer uso dele constantemente. E para isso, eu preciso te mostrar quais elementos estão intrínsecos nesse processo. Já quero adiantar que nós vamos, então, participar no primeiro momento de interação do Mentimeter, ou Mentimeter, ou Mentimeter, conforme vocês quiserem chamar. Então, o game vai ser pelo www.mente.com e é só você utilizar o código 6808-3280. 6808-3280. Já anota esse número para conseguir fazer parte do nosso game no primeiro momento de interação. Mas fica despreocupado porque se não deu tempo de dar print ou copiar o código, não tem problema. Solicite para o tutor, que a Aline, a nossa tutora à distância, vai repassar esse código via chat e então você vai ter acesso. E também, né, caso você não consiga via chat, no momento oportuno da nossa interação, eu vou mostrar novamente o link e novamente o código. Então, você vai ter chance sim de participar. Agora, então, vamos para o nosso primeiro conteúdo. Aspectos éticos do relacionamento terapêutico. Para desenvolver esse relacionamento com o nosso paciente, é preciso, é claro, nos pautar nos elementos que a gente considera éticos para uma construção de vínculo, para que esse cuidado seja humanizado, mas sempre respeitando os limites que a gente considera ético para essa construção de vínculo. Em relação a esse assunto, eu vou trazer para você, principalmente e inicialmente, a diferença dos termos ética e moral, que em vários momentos a gente percebe que as pessoas utilizam esses dois termos como sendo sinônimos, como se eles fossem tendo o mesmo conceito, o mesmo significado. E você vai entender que, além do significado ser diferente, a aplicabilidade também é diferente. E é por meio desses conceitos que eu vou te mostrar alguns dilemas que a gente
chama, né? Dilemas éticos que você pode encontrar na sua prática profissional. E isso vai te auxiliar a identificar esses dilemas e também a ter um comportamento pautado na ética e nos aspectos morais, para que então essa sua tomada de decisão e o seu posicionamento seja então ético e moral. Então vem comigo para o quadro. Primeiramente, eu preciso trazer aqui o conceito de ética, que é uma palavra que se origina de um termo grego, que é ethos, que significa caráter, né? Então, cada um de nós tem o seu modo de ser, que é o que a gente conhece por caráter, né? É aquilo que você faz enquanto ninguém está olhando, né? Então, é basicamente isso. Cada um de nós, então, tem uma maneira, um jeito de ser, que representa, então, o nosso caráter. A ética, então, segundo o dicionário, ela é o ramo da filosofia que tem como objetivo refletir, eu quero que você guarde bem essa palavra, de reflexão, sobre a essência dos princípios. A ética, ela é conhecida como a natureza do bem e do mal. Os fundamentos da obrigação, aquilo que é obrigação nossa, e dever, tendo como base as normas que são consideradas universalmente válidas e que norteiam o comportamento humano. Então, quando a gente fala dessa natureza do bem e do mal, quando a gente está diante de algum dilema ético, a gente precisa entender se aquela nossa atitude, aquela nossa ação, ela está relacionada mais ao bem ou ao mal, né? E esses dois conceitos, eles são muitas vezes tidos como universais, né? Como o bem, ele vai ser o bem em todos os lugares, independente do país, né? E a localização. Mas isso você vai perceber que nem sempre a gente tem essa universalidade tão visível assim. Eu vou te dar alguns exemplos. Mas o que eu quero que você entenda é que um ato, uma atitude, para ela ser considerada ética, nós precisamos responder sim para 3 perguntas. Então, se eu estou diante de um dilema ético, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: eu quero fazer tomar determinada atitude? A segunda delas, eu devo tomar essa atitude? E a terceira, eu posso? Se a resposta for sim para essas 3 perguntas, então provavelmente a sua atitude ela vai ser ética. Caso alguma dessas perguntas seja não, então provavelmente você estará realizando tendo uma atitude antiética, porque vai infringir esses preceitos, né? Tanto do individualismo quanto do coletivo. Porque o que eu quero diz sobre quem eu sou, né? Está diante dos meus princípios, diante dos meus valores, da minha vontade. O devo e posso está muito relacionado ao coletivo, relacionado ao limite do outro. Será que eu vou infringir o limite do outro, ultrapassar o limite do outro? Então, essa questão do devo e posso está mais relacionada ao outro, né? Agora, se a gente for comparar com o conceito de moral, enquanto que a ética está relacionada à reflexão sobre o certo e o errado, o bem e o mal, e isso acaba sendo uma reflexão individual de cada um, a moral está relacionada às regras, aos costumes e normas estabelecidas pelos diferentes grupos e sociedades. Então, cada religião, cada cultura, cada etnia acaba tendo, de certa forma, algumas especificidades em relação ao costume, à norma, à regra, o que é uma lei ou não, que precisa ser respeitada dentro de cada contexto, seja de um país, de uma comunidade, uma religião. E a moral, então, ela vai ser incorporada em cada um desses cenários. Vou dar um exemplo. Vamos pensar, então, sobre o aborto. O aborto aqui no Brasil, ele é um ato que a gente considera imoral. Por quê? Porque ele não é aceito na nossa sociedade.
exceto, é claro, nos casos permitidos. Quais são as situações de permissão do aborto? Na condição, então, de que a mãe ela esteja numa situação emergencial e que esteja colocando em risco a vida dessa mãe e que a única alternativa é a realização do aborto nessas situações emergenciais. Ou então, quando o aborto ele se dá por meio de uma atitude violenta, né? Uma violência sexual. Então, é permitido aqui no Brasil. Ou, em alguns casos, a jurisprudência brasileira tem concedido nos casos de anencefalia. Exceto essas situações, uma gravidez indesejada, inesperada, não é legalmente aceito aqui no Brasil a prática do abortamento. Portanto, é uma atividade, é um ato que é imoral, não é aceita na nossa federação, né, no nosso país, né, independentemente do local em que a gente esteja. Nos Estados Unidos, o abortamento, né, na grande parte dos estados, é um ato que é permitido, portanto, é um ato que é moralmente aceito, né? Então, com isso, a gente tem que quem realiza o aborto, né, nos casos que não são permitidos aqui no Brasil, é considerado um ato imoral, infringe uma regra, né, vai contra o Código Penal brasileiro. Já nos Estados Unidos, é uma prática moralmente aceita. Então, a moral ela tem relação com regra, com norma, com lei. Ah, professor, então você quer dizer que o mesmo ato em um país é considerado moral e no outro imoral? Sim. Por quê? Porque tem relação com lei, com norma, com regra. E isso se dá em diversos aspectos, né? A gente tem determinadas religiões, culturas que têm algumas regras que são próprias. Então, a moral, ela é incorporada e analisada de acordo com o contexto que você está inserido, né? Se você tem uma determinada cultura, uma determinada religião, você vai seus atos vão ser julgados de acordo com a religião, com a cultura em que você está inserido, tá? A ética é o que a gente considera como reflexão individual. Embora você possa infringir ou não uma regra de uma determinada cultura, religião ou país, a questão ética está mais relacionada aos aspectos dos seus valores, dos seus princípios, da reflexão que você tem dentro de si a respeito de uma determinada atitude, ação diante de um dilema ético, né? Enquanto que a moral está relacionada diretamente à norma, regra, costume, lei, né? E a ética é a reflexão que cada um de nós tem em relação a essa tomada de decisão, a esse dilema ético, né? A reflexão individual que cada um de nós tem em acatar ou não uma determinada norma, tá? Então, essa é a diferença conceitual e de aplicabilidade dos conceitos ética e moral, certo? Vamos de volta ao quadro, porque eu vou te mostrar agora, né, a resolução 564 de 2017, que é a resolução do nosso Código de Ética mais atual. O Código de Ética, eu costumo dizer que é um código de conduta, né? Ela traz a reflexão individual que cada um de nós tem que ter a respeito da nossa prática de assistência e enfermagem. Por quê? Porque ela traz, né, esse código de ética, um código de conduta, que traz um conjunto de princípios, de guia, de norte para todos os membros de uma profissão aceitarem. No caso nosso, né, a gente tem um código de ética específico e ele é uma afirmativa coletiva sobre as expectativas do grupo e também do padrão de comportamento. Nada mais é, então, do que a reflexão sobre o bem e o mal, porque no Código de Ética nós temos os nossos deveres, que são as nossas obrigações, e também as nossas proibições, aquilo que a gente não pode fazer, que é considerado, né, colocar em prática ali algumas atitudes que têm relação mais com o mal, né, nesse sentido. Então, o Código de Ética, ele serve como guia, né, como reflexão que cada um de nós já tem pronta ali para auxiliar os profissionais nessas questões sobre a prática e o comportamento considerado correto, né?
Com isso, algumas questões mais comuns, como as quais os enfermeiros se deparam, inclui a confidencialidade, questões relacionadas ao dizer a verdade e também questões relacionadas ao término da vida. São esses os principais dilemas éticos que você, futuro enfermeiro, pode, de certa forma, né, e em algum momento da sua vida, você vai se deparar. Dentre esses dilemas éticos, a gente tem o que a gente conhece como distanásia. A distanásia é o uso demasiado de procedimentos, ou seja, o uso excessivo de procedimentos que acabam prolongando o processo da morte por meio de tratamento que apenas vai prolongar a vida, sem qualidade de vida. A distanásia é quando um paciente recebe um diagnóstico que a gente fala que é um diagnóstico mais fechado, de que realmente não há nenhum procedimento terapêutico, nenhum medicamento, nenhuma cirurgia que possa reverter a situação de saúde desse paciente a ponto de restabelecimento da sua saúde, das suas condições iniciais. Mesmo assim, mesmo que esse prognóstico a gente fala que é fechado, né, que não tem mais o que fazer, mesmo assim a equipe e até a família encoraja o desenvolvimento de medicamentos, de procedimentos cirúrgicos, mesmo sabendo que essa condição do paciente não vai se reverter. A gente não vai conseguir fazer com que ele retorne ao seu estado de origem, ao seu estado inicial. E o que isso faz? Isso proporciona ainda mais sofrimento, diminui ainda mais a qualidade de vida que o paciente já não tinha. Então, isso é promover a distanásia, prolongar esse processo de morte que, nessas situações, acaba sendo inevitável, né? Não há outro meio de reverter a situação. Com isso, o que a gente precisa fazer? Promover qualidade de vida, iniciar os cuidados paliativos e evitar esse excesso de procedimento, né? Agora, caso não evite, esse uso demasiado de procedimentos acaba configurando a distanásia, que é o prolongamento da vida, né? O prolongamento desse processo de morte sem qualidade de vida para o paciente. Vamos a outra condição, que é a eutanásia, um outro dilema ético que aqui no Brasil é proibido, né, que é o ato de tirar a vida do ser humano. Sabe aquelas condições em que o paciente faz uso de ventilador mecânico, está sedado e que o prognóstico também provavelmente é fechado, existe uma condição, né, de que ele realmente não vá voltar à sua condição de origem, mesmo assim mantém ele no ventilador mecânico, né? Aqui é uma prática que é estabelecida essa, de manter sempre o paciente vivo, independente das condições. Não é permitido aqui no Brasil desligar ventilador mecânico, promover essa eutanásia. Já nos Estados Unidos, por exemplo, existem termos de autorização em que a família, diante da condição do paciente, faz a escolha de desligar os aparelhos, né? E promover, de certa forma, a eutanásia. Então, é uma prática lá nos Estados Unidos permitida. Então, é moralmente aceita. Aqui no Brasil, é imoral o ato da eutanásia, tanto que quem pratica, né, a gente já teve nos noticiários alguns casos, e a pessoa ela vai cumprir pena, né, é considerado crime quem realiza esse processo de eutanásia. Professor, então, de um lado a gente tem o uso exacerbado, demasiado de procedimento, que é a distanásia, e do outro lado é a eutanásia, né? Encurtar esse processo. Sim. Professora, tem meio termo? Tem. Vem comigo aqui para o quadro. Nós vamos falar da ortotanásia. A ortotanásia é o que a gente conhece por morte desejável, ou seja, na qual não ocorre o prolongamento da vida artificialmente e promove qualidade de vida para os envolvidos, né, para o paciente, e também um aporte emocional também para a família. Então, é entender que o término da vida para aquele paciente realmente está muito próximo e o que deve ser feito? Promover qualidade de vida, dar medicamentos para os sinais e sintomas, para que ele não venha ter dor, náusea, promove encontros com a família, fazer com que esse processo seja
menos doloroso do que ele já é, né? Então, trazer uma qualidade de vida para esse processo, mesmo que, né, nesse momento tão difícil. Em relação ao nosso código de ética, ele proíbe que a gente promova ou participe de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, que é a eutanásia. Colocando aqui mais um exemplo de que é moralmente, né, é imoral e moralmente inaceitável aqui no Brasil, seja em qualquer, né, código de ética, que se pratique a eutanásia em território brasileiro. E isso está é considerado e contém um artigo específico no nosso Código de Ética. Então, eu te apresentei a diferença entre o conceito de ética e o conceito de moral, falei da aplicabilidade desses dois conceitos na assistência em saúde e te dei alguns exemplos de dilemas éticos na nossa prática. Aspectos éticos no relacionamento pessoal na assistência de enfermagem. Vem comigo para o quadro, nós vamos resolver uma situação-problema. Aqui nós temos o senhor Frederico, que está internado há 1 mês com diagnóstico de câncer de pulmão em estágio avançado. Evolui com muita dor, todos os recursos e tecnologias disponíveis foram utilizados, porém as tentativas resultaram inúteis. Há 3 dias, o médico responsável pelo seu tratamento resolve colocá-lo em tratamento paliativo. Os familiares foram chamados e o médico, o enfermeiro, o psicólogo e o assistente social conversaram com a família com o intuito de explicar o que seria um tratamento paliativo. Após todos os profissionais irem embora, a família solicita a presença do enfermeiro, porque relata ter várias dúvidas sobre o que foi conversado anteriormente com os outros profissionais. A família inicia o diálogo perguntando se a sedação paliativa é o mesmo que a eutanásia e o que seria de fato essa fase terminal. Aqui a gente precisa, né, retomar o conceito de paliar, né, de cuidados paliativos, que origina da palavra do latim pallium, que é proteger alguém, é uma forma de cuidado, né, tendo como objetivo amenizar a dor, amenizar o sofrimento, seja essa dor, seja esse sofrimento de origem física, psicológica, social ou espiritual. Por isso que eu enfatizo que cuidados paliativos a gente não consegue fazer sozinho, né? Um único profissional. É um trabalho em equipe, um trabalho interdisciplinar, né? Esse termo tem cada vez mais sido incorporado na assistência em saúde. Antes era um tabu falar sobre ele. O Brasil é um país bastante conservador nas suas atitudes e falar sobre cuidados paliativos soava, né, como se fosse abandono. E, na verdade, a gente precisa desmistificar cuidados paliativos. Justamente porque receber cuidados paliativos não significa que não há mais nada a fazer para o paciente. Indica que o diagnóstico é de uma doença crônica grave, que ameaça sim a vida do paciente e que uma equipe, juntamente com os profissionais especializados na enfermidade, né, na doença, vai cuidar de quem está doente e daqueles que o cercam. Né? Ou seja, há muito a fazer pelo paciente e pela família. A gente precisa levar em consideração que a família e o paciente está diante de uma fase bastante crítica do desenvolvimento da doença e que tem muito o que se fazer em relação a dar suporte, né, para o paciente e também para os familiares. Os cuidados paliativos têm sido muito discutidos. Eu fico bastante feliz com isso, porque, como eu disse, era um tabu inicialmente falar sobre esse assunto. Agora tem metodologias, tem ferramentas que podem ser utilizadas para colocar em prática os cuidados paliativos e amenizar a dor, amenizar o sofrimento, fazer algum tipo, né, de sedação, mas que seja leve a ponto de minimizar náusea, dor, alguns sintomas experienciados pelo paciente que sejam negativos, dando a ele mais conforto, proporcionando mais contato com a família, proporcionando mais bem-estar nesse momento tão difícil. Para te auxiliar nesse processo, eu sempre reforço para vocês vocês entrarem no Padlet da disciplina. Caso você ainda não saiba como entrar no Padlet, né, no site específico que tem materiais complementares para a disciplina,
entra lá no fórum, embaixo do fórum tem uma observação com um link, entra no link. Eu adicionei no Padlet um documentário, um trailer de um documentário, tá em inglês, mas você pode encontrar em português, eu dou ali as diretivas. É um documentário curto, de aproximadamente 30 minutos, é um documentário norte-americano que fala especificamente dos cuidados paliativos. Acho interessante que você assista para entender melhor a respeito desse assunto e, de certa forma, mergulhar, né, nesse tema, que é um tema que está ganhando muita força aqui no Brasil e que tem ganhado ali muitas estratégias para serem incorporadas na assistência. Espero que você goste e não esqueça de deixar a sua avaliação logo embaixo no comentário, tá bom? Espero que a sugestão seja uma boa sugestão, não só para aprender esse conteúdo, mas para você também se sensibilizar em relação a essa temática. O assunto agora é formas de abordagem. Mesmo porque, né, quando a gente fala de abordagem, a gente precisa entender que na assistência em saúde, eu vou me deparar com muitas situações. Desde situação emergencial, uma situação ali de uma unidade de terapia intensiva, assistência, né, a nível de atenção básica, primário. Então, as situações, você percebe que elas se divergem muito. Para cada situação, eu preciso desenvolver um relacionamento terapêutico, eu preciso abordar esse paciente de alguma forma. Então, é com base nessa, nessa perspectiva que eu vou falar sobre formas de abordagem. Por isso, eu quero que você me acompanhe no quadro, justamente porque é necessário falar sobre pensamento crítico, né? Quando a gente fala de abordagem na assistência em saúde, o pensamento crítico é um elemento que muitas vezes vai nortear a nossa tomada de decisão. Esse pensamento crítico ele é definido como um julgamento intencional que resulta em interpretação, análise, avaliação e inferência, além de explicação das evidências sobre as quais o julgamento ele foi baseado. É preciso entender, e eu quero que você consiga diferenciar pensamento crítico de raciocínio clínico, porque são conceitos diferentes. O pensamento crítico, ele envolve algumas habilidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento do raciocínio clínico, o qual se baseia ainda nos conhecimentos existentes e no contexto, né, nas metas possíveis, desejos e recursos disponíveis para o raciocínio clínico. Bom, eu vou iniciar primeiro falando do raciocínio clínico. Como você pode ver, o foco é na clínica, né? Na tomada de decisão a respeito do diagnóstico e da terapia do paciente. Então, o raciocínio clínico é o processo de decisão de diagnóstico e também de terapêutica para um determinado paciente, uma determinada situação. Então, quando a gente vai elencar, por exemplo, construir os nossos diagnósticos de enfermagem, nós fazemos uso do raciocínio clínico. Eu vou coletar as informações, né, clínicas do paciente, exame físico, anamnese, para chegar a um diagnóstico, propor algumas intervenções, né, planejar a assistência por meio da prescrição e intervir. Professora, mas então o que é pensamento crítico? O pensamento crítico, ele é então a capacidade que a gente tem de reconhecer os problemas no nosso cotidiano, não especificamente em relação à terapia e diagnóstico do paciente, mas dos problemas cotidianos. E além de reconhecer esses problemas, propor soluções. Então é a capacidade que a gente tem de crítica, né, diante de determinada situação. Então, é o processo de reflexão que cada um de nós tem em relação a um cenário. Quando você entra em uma instituição, é contratada, recém-contratada de uma instituição, a gente acaba colocando muito em prática esse pensamento crítico, porque a gente olha para a situação, a gente está de fora, é novo, recém-chegado na instituição, então a gente acaba muitas vezes percebendo algumas coisas e questionando, né? E muitas das vezes a gente questiona e fala, nossa, mas por que é assim? Por que vocês fazem assim?
Aí a grande maioria das pessoas respondem, ah, não sei, quando eu entrei já era assim. Sempre foi assim, na verdade. Então, as pessoas, às vezes, se acomodam com o processo de trabalho, se acomodam com a situação e acabam não mais fazendo essa análise crítica, essa reflexão acerca do processo de trabalho. Então, o pensamento crítico é aquela pulga atrás da orelha que a gente tem para olhar para determinada situação e falar, bom, por que não mudar? Por que não fazer diferente? Não é porque sempre foi assim que sempre vai ser. As pessoas, elas mudam justamente para que os processos também mudem, para que a melhoria seja constante, a busca de novos objetivos e metas também seja constante. Então, o pensamento crítico, essa pulga atrás da orelha que a gente tem e essa capacidade de reflexão e de crítica, seja a situação que for ou, os envolvidos e quais sejam os envolvidos. Por isso, nesse próximo slide, eu trago aqui alguns elementos que são fundamentais para exercer o pensamento crítico, como, por exemplo, fazer perguntas para determinar por que certos desdobramentos acontecem e para ver se há necessidade de maiores informações para compreender com exatidão a situação do paciente ou qualquer situação cotidiana. Bem como reunir a maior quantidade possível de informação e validar as informações apresentadas para garantir que elas sejam precisas e para que elas não sejam suposições e nem opiniões. Ou seja, é preciso se basear em fatos e evidências. É preciso recorrer ao conhecimento e às experiências clínicas anteriores para explicar o que está acontecendo e para se antecipar o que poderia acontecer em seguida. É claro que o pensamento crítico ele vai ganhando mais potencialidade ao passo que nós vamos tendo mais maturidade, mais experiência. Então, às vezes, a gente consegue comparar, olha, eu já me deparei com essa situação, o desfecho não foi legal, não foi positivo, então vamos tentar mudar. O mesmo acontece com o paciente. Às vezes, a gente tem um paciente ali que evolui muito mal. O que a gente acaba construindo ao longo da nossa experiência é justamente essa experiência que a gente tem nas determinadas, as diversas situações, os diversos pacientes que a gente atendeu, e isso vai ser bagagem que a gente vai utilizar para o resto da vida, enquanto experiência. Então, o pensamento crítico, ele é cada vez maior, e cada vez mais elaborado, ao passo que a gente vai ganhando experiência. Vamos de volta ao quadro, porque agora nós vamos falar sobre essas habilidades que a gente precisa desenvolver para exercer o pensamento crítico. Inclui o raciocinar e aprender, aprender a pensar a respeito do estado do paciente, também se antecipar às necessidades, refletir, que é desenvolver a capacidade de observar, de criticar, analisar a autonomia das ideias e pensamento. A linguagem, que é, então, que a gente precisa incorporar uma linguagem clara e precisa. E a intuição, que é o sentido interno, é aquela pulguinha atrás da orelha que eu falei, que é um modo de conhecimento imediato e direto que coloca no mesmo momento o espírito em presença do seu objeto. É claro que aqui eu trouxe uma definição bastante complexa, não é mesmo? Mas a intuição é essa pulguinha atrás da orelha que a gente tem para dizer, olha, não sei não, mas eu tô achando que é melhor intervir nessa situação. Eu tô com essa intuição de que talvez o resultado não vai ser positivo diante desse dilema ético ou dessa situação, né? Em relação à comunicação, ele é um atributo essencial na prática da enfermagem e no desenvolvimento do pensamento crítico, porque a competência na comunicação ajuda a manter relações efetivas em toda a esfera da prática profissional, além de ajudar a atingir padrões legais, éticos e clínicos do cuidado. Tanto que nós temos instrumentos para facilitar e melhorar a nossa comunicação, que é a passagem de plantão, o diagnóstico de enfermagem, a prescrição de enfermagem, tudo isso para tornar a nossa comunicação padronizada e clara. Aqui cabe também a reflexão acerca de quem você deseja ser, né? Então, quando você precisa de um atendimento, qual profissional que você deseja que te atenda? Alguém que não mostra
que não mostra que está atento ao que você está falando, que não mostra entusiasmo. E é pensando na maneira como você quer ser atendido que vai fazer com que você entenda e escolha qual profissional que você deseja ser. Então, sempre pense, sempre coloca em prática a empatia de se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, para então você prestar essa assistência de uma maneira adequada, de uma maneira humanizada. Mesmo porque nós estamos lidando com pessoas que estão no seu, vamos dizer assim, quase que no seu pior estado, né? As pessoas que procuram atendimento em saúde são aquelas que precisam, estão fragilizados, estão numa condição de saúde que elas não gostariam, ninguém espera precisar de um atendimento em saúde. Então, a gente sempre vai trabalhar com a dor, com o sofrimento ou, minimamente, com uma situação de fragilidade do paciente. Então, o mínimo que a gente pode oferecer é um atendimento com atenção, com respeito, né? É o mínimo. Respeito é o mínimo diante da fragilidade do outro. E é preciso que a gente reflita sobre isso para que na hora a gente consiga, então, assumir uma postura ética, uma postura respeitosa, e consiga, de certa forma, prestar, então, esse atendimento de maneira assertiva. Vamos de volta ao quadro. Essa foi uma reflexão só para você parar e para pensar em qual profissional você deseja ser. Bom, em relação à comunicação, existem algumas estratégias que a gente pode utilizar para tornar essa comunicação mais efetiva. Por exemplo, a escuta ativa é você prestar atenção naquilo que a pessoa está te dizendo. Compartilhar observações também é um feedback que a gente pode dar para o paciente. Por exemplo, às vezes a gente está ali há vários dias com o paciente e, querendo ou não, a gente constrói vínculo, né? Então, você pode compartilhar com ele algumas observações do tipo, olha, eu tenho observado que você está mais quieto, do que o de costume. Tem algo que eu possa fazer? Então, compartilhar essas observações. Cuidado com compartilhar humor, tá? O humor nem sempre ele é bem-vindo e nem sempre ele cabe nas situações. Então, cuidado ao compartilhar humor. Tenha sempre bastante critério para colocar em prática esse humor. Se ele for um humor mais neutro, de situações mais corriqueiras, é até indicado. Agora, se é muito particular e específico, é melhor a gente evitar. Compartilhar a empatia é sempre se colocar no lugar do outro para tentar entender como que ele está se sentindo. Isso faz com que a gente pare para pensar nele e tome algumas atitudes que sejam mais assertivas com a situação. Outra estratégia é o toque. E quando eu falo toque, não é carícia, é toque firme, né? Uma mão que a gente pode colocar no ombro do paciente só para dizer que está ali, que você está cuidando dele, um aperto de mão, enfim, é um toque que eu falo que é objetivo, que é um toque firme, sem que a gente possa ter uma outra conotação, uma outra, interpretação. O silêncio, em muitos momentos, ele se faz necessário, principalmente quando o paciente está desabafando, quando o paciente ali tem uma questão a ser colocada, ele está num momento de tristeza. A gente pode fazer alguns comentários, mas, no geral, o silêncio, ele promove uma abertura maior para o paciente continuar falando, se expressando e, muitas vezes, o silêncio, ele se faz necessário. O resumo é quando a gente está coletando algumas informações e aí, no final, a gente retoma, fala, olha, então, só para ver se eu entendi, você me disse isso, isso, isso e eu entendo que você quer, então, priorizar essas situações. Você faz um resumo, só para ele conseguir compreender que você entendeu tudo aquilo que ele disse. O esclarecimento é quando alguma informação ela não ficou muito bem clara para você. Aí você volta naquela questão, aí você pergunta novamente, deixa eu esclarecer, deixa eu ver se eu entendi. O que você me disse é isso, isso e isso. Daí você acaba esclarecendo. Focalizar a informação é muito importante, a gente não pode ficar variando muito, então, numa anamnese, as perguntas precisam ser objetivas e bem focalizadas. Senão, a gente vai ficar indo e voltando e nem o paciente, às vezes, vai entender.
O confronto, esse confronto, quando eu digo confronto, é quando, às vezes, o paciente, ele é ambíguo nas respostas. Ora ele diz uma coisa, ora ele diz outra a respeito do mesmo assunto. E aí a gente vai precisar confrontá-lo no sentido de, você pode dizer, olha, você me disse que está tudo bem, né, no seu trabalho, mas você relatou que tem vivenciado muito estresse, né, onde você trabalha. Então, como que você define essa situação, né, de estar tudo bem e, ao mesmo tempo, ter esses fatores estressantes? Para ele poder te esclarecer melhor. E aqui temos algumas técnicas de comunicação verbal. Então, eu trouxe aqui para algumas perguntas que você deve evitar, que são aquelas perguntas mais abrangentes. Então, por exemplo, a sua dor se parece com o quê? Ele não vai saber te responder, né? Você precisa minimamente dar alguns exemplos. Então, ela se parece com uma pontada, com uma queimação, né? Você pode dar esses exemplos. Agora, fazer essa pergunta muito aberta vai fazer com que ele te dê uma resposta muito vaga. Evitar também fazer perguntas desse tipo. Como você está fazendo com a sua dieta com pouco sal? Aqui você já está afirmando que a dieta tem que ser com pouco sal. E se ele lotar a comida de sal, ele não vai te contar. Você pode ter certeza que ele vai omitir essa informação. Você já está falando, né? Como que está a sua dieta? Além de tudo, você está falando que ele precisa fazer dieta. Então, ele vai te responder aquilo que ele acha que você quer escutar, não o que realmente ele pratica, tá? Com isso, você tem que mudar esse tipo de pergunta. Já vou te mostrar como. Outra questão que você precisa, né? Outra pergunta que você tem que evitar é as perguntas acusatórias, como, por exemplo, por que você não parou de fumar? É uma acusação, você está acusando ele de não ter parado de fumar. Então, nesse caso, você precisa mudar a estrutura das perguntas. E aí que eu trouxe outras perguntas que você deve substituir. Por exemplo, né? Qual a intensidade da sua dor? Né? De 0, ausência de dor, até 10, a pior dor que você já sentiu. Você dá parâmetros, ou então, né, dá exemplos, se é pontada, se é uma dor contínua, se é do tipo queimação, se é aperto. Ele consegue depois te descrever que tipo ou intensidade é a sua dor. Em relação à segunda pergunta, o seu questionamento pode ser assim: quais alimentos estão presentes no seu café da manhã? E aí você vai perguntando, né? Quais alimentos estão presentes no seu almoço, para você entender quais alimentos ele consome. Aí você consegue ter uma análise de como que é a alimentação desse paciente, o uso de sal, né, em termos de quantidade e assim por diante. E na terceira pergunta, você pode mudar ela para o seguinte questionamento. Você me disse que não consegue parar de fumar. O que te impede? Então, se o paciente já relatou que ele não consegue, é porque ele já tentou parar em algum momento. E aí, a sua pergunta tem que ser pautada nessa evidência que ele te deu. Então, o que te impede? Né? Quais as dificuldades que você encontrou nesse processo de parar com o uso, né, do cigarro? Então, evitar perguntas acusatórias, evitar julgamentos, porque ele vai se sentir, muitas vezes, acuado, ele vai identificar a resposta que você quer receber. E aqui, no momento em que a gente está coletando os dados para fazer a nossa análise, né, e elencar os diagnósticos, a gente precisa ser neutro, não fazer julgamentos, não ter um posicionamento que intimide o paciente, que venha fazer com que ele omita algumas informações. Tá? Essas informações, elas são fundamentais para planejar depois a assistência. Então, aqui eu trouxe elementos fundamentais para o relacionamento terapêutico, principalmente no que se refere à comunicação. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo formas de abordagem. Vem comigo. Em relação a esse assunto, né, a senhora Anice, ela foi internada para realizar uma cirurgia de grande porte, ou seja, ela irá passar por várias horas, né, de um procedimento cirúrgico. E você realiza uma entrevista para conhecer melhor a dona Anice e proporcionar, claro, uma cirurgia segura. Então, quais elementos devem ser evitados durante esse momento? Então, a distração, deixar ela dar as orientações, por exemplo, né, ela fez a cirurgia e aí ela vai para casa e precisa de alguns cuidados.
Então, deixar de dar as orientações para alta no dia que a paciente estiver indo embora. A paciente não vai conseguir entender porque a ansiedade de voltar para casa é maior que a vontade de se concentrar nas suas informações. Então, não explicar o procedimento bem com as suas possíveis complicações durante o processo de internação é algo que você precisa, né, pensar. Então, não deixar para dar todas as informações na alta, né? Apresentação confusa, que é a comunicação de assuntos sem uma ordem lógica e coerente. Isso dificulta a formação de imagens na mente do paciente para que ele consiga elaborar as instruções. A distância física também é uma barreira, então a probabilidade de duas pessoas se comunicarem acaba decrescendo proporcionalmente ao quadro de distanciamento entre elas. Então, se você vai orientar a pessoa, fique próxima, né? Não fique com um distanciamento muito grande. Isso mostra frieza, isso mostra, em alguns momentos, até uma certa indiferença em relação à condição de saúde do paciente. Mesmo porque, professora, mas se estiver em isolamento, você vai ter os elementos, os equipamentos de proteção por conta disso. Então, a gente precisa ter algumas posturas que sejam menos frias, menos mecânicas. Eu sei que com o passar do tempo, a gente vai ficando cada vez mais acostumado com o processo de trabalho. Só que a gente nunca pode nos distanciarmos daquilo que representa a nossa essência, né? A nossa melhor qualidade, que é a comunicação, muitas vezes é a simpatia, é o atendimento com qualidade. Então, a gente tem que evitar se tornar mecânico, se tornar indiferente. Eu sei que a gente acaba desenvolvendo algumas estratégias que a gente fala de enfrentamento, que a gente até usa de proteção, né? Mecanismos de defesa, porque senão a gente constantemente vai se manter triste, né? Diante das diversas situações. Mas nunca deixar de lado a essência do ser humano, que é o de ajudar, o de se colocar no lugar. Então, mesmo que a gente precise estar centrado na nossa assistência, não deixar que isso torne o nosso processo de trabalho frio e distante, tá bom? Momento de interação. Vamos para o game? Então, vamos lá, vou mudar aqui a imagem. Nós já temos alguns participantes. Vou deixar um tempinho para as outras pessoas também terem a oportunidade de entrar. Na sequência, eu dou o play para o nosso game.
Vamos lá? Estamos com 22 participantes. Play no nosso game. O que define as regras, costumes e norma? Bom, o que define as regras é a ética ou é a moral? Ela se dá por meio da ética ou da moral, essa definição de regras, costumes e normas. Sete pessoas acertaram. Então, regra, costumes e normas é o que a gente chama de moral. É aquilo que é aceito numa sociedade, numa cultura, numa religião. E a ética é a reflexão que cada um de nós temos acerca de um dilema, né? De uma situação conflitante. Então, ética é reflexão, enquanto que a norma é aquilo que já está, a moral já é aquilo que já está estabelecido enquanto regra, costume e norma. E eu dei vários exemplos para mostrar que, às vezes, o que é considerado moralmente aceito em uma cultura ou em um país, não é aceito em outra cultura, em outro país, né? Então, essas regras, as leis, é o que a gente chama de moral. E ética é a reflexão de cada um de nós acerca de uma situação. Vamos ver como ficou o nosso ranking. Amá de Itapetininga em primeiro, nós temos o João Isaías, G. Jefferson, Pati, Valda, Gisele, Melissa e o Kialine. Vamos para a nossa segunda pergunta. Qual o conceito de prolongar o processo de morte sem qualidade de vida? Eutanásia, distanásia ou ortotanásia? Então, o conceito de prolongar o processo de morte sem qualidade de vida é o que a gente chama de distanásia. A eutanásia a gente abrevia a morte, né? E a ortotanásia é que a gente chama de morte de maneira a conceder ao paciente e à família uma qualidade de vida para esse momento. Vamos ver como ficou o nosso ranking. O João assumiu a primeira colocação. Vamos para a terceira e última pergunta. Processo de decisão diagnóstica, a gente chama de raciocínio clínico ou pensamento crítico? Tempo encerrado. Então, o processo de decisão diagnóstica é o que a gente conhece por raciocínio clínico, né? Agora, pensamento crítico é reflexão acerca de que a gente vai ter no nosso dia a dia, né? Que é reflexão crítica, que é a análise das situações para que a gente consiga, então, impulsionar a nossa tomada de decisão. Agora, raciocínio clínico é o que a gente faz especificamente em relação à clínica do paciente, né? A um diagnóstico, a uma terapia. Vamos ver como ficou o nosso ranking final. A Má assumiu a primeira colocação novamente, mas nós tivemos o João, o Jefferson, Gil, Ilka, Gisele, Luana, Serginho, Barreto e outras pessoas que não apareceram aqui, mas que participaram. Então, meu muito obrigada pela interação. Espero que vocês tenham gostado do nosso game, do nosso quiz. Vamos dar continuidade e vamos para o próximo conteúdo. Fundamentos do cuidado.
Nesse momento, eu vou falar de um elemento muito importante para o relacionamento terapêutico, que é um dos elementos para o nosso cuidado, que é o respeito à diversidade, né? Em relação a esse assunto, eu preciso te mostrar uma das teorias de enfermagem, que é a teoria transcultural, que tem enquanto premissa básica essa questão do respeito à diversidade do outro. Então, vem comigo aqui no quadro. Em relação a esse assunto, nós temos que o cuidar depende das necessidades, problemas e valores do paciente. O cuidado ele é vital para a recuperação de uma enfermidade e para a manutenção de práticas de vida saudável em todas as culturas. Você concorda comigo? E nesse sentido é importante a compreensão dos comportamentos culturais do paciente pela equipe de saúde. E com isso a gente precisa falar da teoria transcultural da Madeleine Leininger. É uma enfermeira que escreveu a teoria justamente porque ela estudou diversas culturas em todo o mundo e descobriu que o cuidado ajuda a proteger, desenvolver, alimentar e fornecer sobrevida às pessoas. O cuidado ele é vital para a recuperação de uma enfermidade, como eu disse, né? E também na manutenção de práticas de vida saudável em todas as culturas. E aqui se destaca ainda a importância de compreender os comportamentos culturais e que essa compreensão seja, então, colocada em prática pela equipe de saúde. Professora, mas o que é essa teoria? Bom, essa teoria ela é complexa e para aplicar, a autora fala que o enfermeiro ele precisa estabelecer vínculo com o paciente, a ponto de compreender quais são os seus valores. Valores esses que podem estar relacionados, né, a fatores religiosos, sociais, culturais, políticos, econômicos, educacionais, tecnológicos, né? E que todos esses elementos eles influenciam, né, o paciente. Com isso, o enfermeiro ele precisa ter essa visão do todo do paciente, essa visão que a gente fala ali de vários elementos que compõem o paciente, para então, né, conseguir promover a saúde tanto do indivíduo quanto da família e também da sociedade. E essa teoria, ela leva em consideração, então, que esses fatores eles são fundamentais para que seja colocada em prática a nossa assistência em enfermagem, né? E a enfermagem, ela é o elo do conhecimento científico e também do conhecimento da família e do paciente acerca de todos esses elementos que o compõem enquanto paciente e enquanto família. E nessa teoria, ela fala que a gente para que a gente preste uma assistência realmente de qualidade e que seja factível à realidade do paciente, a gente precisa levar em consideração esses aspectos culturais, porque é o que a gente leva enquanto valor, né? Seja de uma cultura, de uma religião. E para você entender melhor isso, eu coloquei aqui uma situação. Então, vamos aplicar o conhecimento da teoria transcultural? Então, aqui a gente tem a situação do Douglas, que é um homem de 36 anos, encontra-se em pós-operatório de artroplastia de quadril e recusa-se a receber os analgésicos, mesmo apresentando faces de dor. O médico sente-se preocupado com o fato de que o cliente não progredirá conforme o planejado, retardando a reabilitação. A enfermeira, ao discutir com Douglas a importância da reabilitação, ela compreende as razões do cliente recusar o medicamento, porque ela toma conhecimento de que o cliente ele pratica meditação. Então, provavelmente, ele tem ali alguma cultura, uma religião que coloca isso enquanto uma prática e ele quer tentar essa medida, a gente chama de não farmacológica, em relação à dor. E então, né, a gente precisa minimamente tentar entender o posicionamento dele e tentar refletir a respeito disso. Mas é claro que nessas condições, o enfermeiro ele deve identificar as práticas de saúde do cliente e respeitá-las, a menos, né, exceto que essas práticas elas sejam perigosas. Um dos tipos mais prevalentes das práticas culturais em saúde é a medicina popular, né, que é o conhecimento que passa de geração em geração, que acaba sendo, né, cultural.
Então, a gente tem que respeitar, a menos que a gente identifique que exista um risco que possa colocar ali, né, a vida desse paciente em risco ou que possa, de certa forma, prejudicar esse paciente. Vou dar um exemplo aqui bem simples, bem básico para você entender. É a mesma coisa de ouvir alguém dizer que pasta de dente, né, creme dental ou sal é bom para queimadura. Ah, queimou? Coloca sal. Ah, queimou? Coloca pasta de dente, né, creme dental. Então, é uma prática que, bom, pelo menos eu cresci escutando, eu ouvia muito que pasta de dente era muito bom para queimadura, mas, né, eu aprendi na minha graduação que não é uma prática que deve ser encorajada. Tá? O creme dental, ele tem outro fim, ele não tem elementos terapêuticos que sejam evidentes para melhora de uma queimadura. Na verdade, vai piorar a situação. Então, a menos que a gente não esteja diante de uma prática que coloque em risco a vida ou a condição de saúde das pessoas, ela precisa ser encorajada. Então, se o paciente ele quer inicialmente, né, promover algumas medidas não farmacológicas, tentar algumas outras terapias, como meditação, como outras práticas que têm sido cada vez mais incorporadas na área da saúde, como nós temos shiatsu, acupuntura, reiki, a gente tem várias terapias que a gente considera aí alternativas, complementares, que têm sido incorporadas na prática em saúde. E que precisam ser respeitadas, precisam ser colocadas em prática. A menos, é claro, como eu disse, que venha colocar em risco a vida ou a saúde das pessoas. Caso contrário, essas questões precisam ser respeitadas e a gente precisa se colocar no lugar, né? E é claro, lembrar, e assim como a teoria transcultural coloca, né, ela afirma, a enfermagem, ela é o elo entre o conhecimento científico e o respeito à cultura e diversidade. Então, nós somos o elo e o contraponto entre esses dois grandes elementos. E cabe nós ter bom senso para conseguir utilizar o que cada uma tem de melhor em prol, né, da saúde do paciente. Vamos resolver uma situação-problema trabalhando com os fundamentos do cuidado em enfermagem com base na teoria transcultural da Madeleine Leninger. Então, vem comigo. Aqui a gente tem uma situação da senhora Roberta, que está internada, e ela foi transferida da UTI após um infarto agudo do miocárdio e relata não sentir mais dor, nem falta de ar. E os dias na UTI foram muito difíceis, mas o que importa é que ela está se recuperando e em breve voltará para casa. A enfermeira Elizabeth, responsável pelo setor de internação, realiza uma checagem do prontuário. Anotações multidisciplinares de como a paciente chegou, os procedimentos, exames realizados e o histórico de enfermagem. E ela observa que a paciente é judia. Isso lhe chama atenção porque não foi passado no plantão da sua colega, né? A questão é, por que se preocupar com essa informação? A cultura pode interferir no cuidado, né? Às vezes a gente vai entender que não há tanta transferência, mas em algumas situações pode ser que tenha interferência. É preciso entender que não é possível, né, compreender como as pessoas reagem à doença, à morte ou a outros infortúnios sem entender o tipo de cultura na qual cresceram, adquiriram conhecimento e a maneira como interpretam o mundo. Por isso, é de extrema importância entender a esfera peculiar desta forma de cuidar. Né? Com isso, a gente precisa entender que cultura e é por meio dela que a antropologia explica as diferenças do comportamento humano, as diferenças que não podem ser explicadas apenas pela biologia. A cultura é uma criação humana, partilhada por grupos sociais específicos e que oferece uma visão do mundo. Cada religião, cada cultura tem uma maneira de explicar alguns eventos naturais e da nossa vida cotidiana, né? Com isso, quando nos depararmos com uma realidade cultural diferente daquela que vivemos, nós devemos respeitar e compreender tal diferença como uma expressão de diversidade. Eu costumo dizer que a gente precisa lidar com a diversidade como um potencial.
algo extremamente rico na nossa sociedade. Mesmo porque, imagina que chato seria se todo mundo fosse igual, se todo mundo tivesse as mesmas características, as mesmas decisões, as mesmas opiniões. Seria um marasmo total. Então, a nossa diversidade é o que faz com que o ser humano seja tão complexo e, de certa forma, tão interessante. Porque cada um de nós tem um pensamento, um modo de ser, qualidades, fragilidades. E essa diversidade é o que faz com que o ser humano seja complementar um ao outro. E traz aí uma riqueza muito grande, que é essa diversidade. E a gente precisa incorporar e respeitar essa diversidade como sendo uma potencialidade para viver em sociedade. E não algo como uma limitação ou então obstáculo. Vamos potencializar as diversidades e entender que elas são muito favoráveis a nós. E que seria muito chato se todo mundo fosse igual, não é mesmo? Então, vamos pensar em como colocar em prática esse respeito na assistência em saúde. E essa teoria, ela traz essa discussão para ser incorporada na assistência e eu utilizei ela para reforçar a importância, então, de você se colocar no lugar do outro, tentar entendê-lo e, principalmente, respeitar ele diante da sua diversidade. Agora nós vamos falar de anamnese. A anamnese, ela é muito utilizada para coleta de informação e a análise completa, né? A anamnese completa que eu estou dizendo. Mas em alguns momentos vai demandar uma anamnese um pouco mais focalizada, mais objetiva, porque as situações elas se divergem muito. E às vezes a gente nem tem muito tempo para fazer uma anamnese completa. A gente não tem tanto contato assim com o paciente e o atendimento precisa ser mais rápido. Mas é importante você entender que elementos são fundamentais para essa anamnese e como que você deve estruturá-la e quais são, então, os fatores importantes para colocar ela em prática. Com isso, vem comigo para o quadro, eu vou trazer primeiramente a definição de anamnese. Anamnese significa ana, trazer de volta, que é recordar, e mnese, que é memória. Então, trazer, recordar informações importantes que estão guardadas na nossa memória. Então, é realizada por meio de entrevista. Né? A anamnese é a coleta de informações. Você pode encontrar na literatura como histórico de enfermagem, histórico de saúde, coleta de dados. E ela organiza as informações sobre fisiologia, psicologia, aspectos culturais e psicossociais do paciente, relacionadas ao estado atual de saúde do cliente e considera as influências como estilo de vida, relações familiares e também questões culturais. É claro que a coleta de dados ela sempre vai ser complementar ao exame físico. Esses dois momentos, né, coleta de dados, seja por meio da anamnese ou o exame físico, eles são complementares. Por isso que eles representam a primeira etapa do processo de enfermagem. Né? Mas, falando propriamente dito da anamnese, ela se divide em 3 fases. A fase da introdução, que é quando a gente apresenta, né, a apresentação do profissional ao paciente. E a gente sempre chama o paciente pelo nome. Podemos usar pronomes de tratamento, como senhor e senhora, que representa respeito. Eu costumo dizer que o nome da pessoa é a palavra mais bonita que a gente escuta. É o nosso nome, é quem nós somos. Então, a gente precisa sempre chamar a pessoa pelo nome. Eu acho que é uma questão de respeito. É claro que eu vejo que algumas pessoas usam alguns nomes no diminutivo para referenciar um paciente. Eu, particularmente, prefiro chamar pelo nome e até utilizar alguns pronomes de tratamento para, além de me mostrar um atendimento mais formal, isso quer dizer, né, respeito, né? Sem utilizar alguns diminutivos. Feita a introdução, quando a gente explica para o paciente que a gente vai coletar as informações, se apresenta, aí nós vamos para a entrevista em si, que é a coleta de dados propriamente dito.
Quando a gente está se aproximando para o fechamento dessa entrevista, a gente precisa dar indícios para o paciente que a gente está chegando ao fim. Para ele não ficar preocupado, né? Às vezes ele fala, nossa, será que vai demorar muito essas perguntas? Então a gente vai dando indícios, olha, então eu vou fazer mais uma ou duas perguntas, a gente já está chegando no fim, tá bom? E aí no final a gente faz o fechamento, que é um resumo bem breve daquilo que mais chamou a atenção, né? De que foi informado. Vale lembrar que na coleta de dados a gente coleta informações que são subjetivas, que é a percepção do cliente sobre os seus problemas. Então, se ele está triste, ansioso, com raiva, é bem subjetivo, porque é a maneira como ele se descreve. Mas a gente também vai encontrar dados objetivos, que são observações, medidas feitas pelo profissional de maneira objetiva. Então, se ele está com péssimas condições de higiene, por exemplo, a gente consegue fazer essas observações que elas são, de certa forma, objetivas. Os sinais vitais do paciente, a temperatura, a frequência cardíaca, alguns sinais, né, que são objetivos, então, avaliar se existe presença de edema, de hematomas, que não é subjetivo, né, não está, de certa forma, sendo relatado pelo paciente, mas a gente consegue visualizar, tá? E é claro que a entrevista, ela vai ser diferente nos diferentes cenários da nossa assistência. Então, por exemplo, a entrevista de um ambiente de urgência, ela tem que ser centralizada no trauma ou na doença atual. Então, 3 elementos são fundamentais para essa entrevista, que são os fatores precipitantes, ou seja, o que fez com que o paciente precisasse de atendimento, quais os medicamentos que ele faz uso e as alergias, para que a gente não venha a administrar nenhum medicamento que o paciente tenha alergia, né, e que venha a apresentar algum efeito colateral e adverso. Então, a gente precisa focar, né? Nesse momento, a gente não vai fazer uma anamnese completa, que é aquela que você vai aprender na aula prática, tá? Ela é bem mais objetiva, mas na aula prática eu também trago aí informações a respeito dessas diversas situações, tá? Para te auxiliar, né, em relação a esse assunto, a minha sugestão é desses 2 livros que tem na biblioteca virtual, tá? Então, que é o Bates, que é Propedêutica Médica Essencial. O foco maior é no exame físico, tá? Em alguns aspectos bem específicos do exame físico. Aí nós temos esse livro também, que é Anamnese e Exame Físico. Ele, de certa forma, é um pouco mais didático e as informações, elas são mais, não diria organizada, mas mais simples até de entendimento. Então, são essas as minhas 2 sugestões de leitura para vocês terem mais informação a respeito desse assunto. Para conseguir fazer a leitura, né, vocês vão lá no AVA, no ambiente virtual de vocês. Aí no canto superior vai ter um ícone escrito biblioteca. Clicando lá, ele vai ter várias opções. Aí no canto inferior direito vai ter a opção Minha Biblioteca. Clica nela. Às vezes ele vai pedir para você fazer o login novamente, aí você faz. Aí já vai abrir, né, no local da minha biblioteca e é só colocar o nome dos livros, né, Anamnese, Exame Físico. Você também pode encontrar outros livros. Fica aqui as minhas sugestões para complementar os estudos e também ampliar ali o material para que vocês consigam estudar melhor a respeito desses temas. Além de falar sobre anamnese, exame físico, ele fala de vários outros assuntos que são pertinentes para assistência de enfermagem. Espero que vocês gostem desses 2 livros. Vamos lá? Vamos resolver uma questão de concurso público a respeito desse assunto? Então, vem comigo. Aqui é para o cargo de enfermeiro, para a Secretaria do Estado de Saúde Pública. E aí, então, eu selecionei essa questão para vocês, para que a gente consiga atrelar, né, o conhecimento teórico para a questão de concurso. Então, aqui a equipe de serviço de emergência deve trabalhar de forma colaborativa. A avaliação primária focalizando a estabilização das condições que acarretam risco de morte para o paciente.
que requer ações prioritárias dos profissionais que compõem a equipe. Quais das opções abaixo não se refere a uma dessas ações prioritárias? Então, a gente tem que entender aqui que nessa avaliação primária, né, no serviço de emergência, tem que ser focalizada a coleta de dados, né, e a tomada de decisão. Então, por exemplo, na opção A, né, realizar o histórico de saúde completo e a avaliação cefalopodal. Numa situação de emergência, né, que existe um risco iminente de morte, nós vamos fazer um histórico de saúde completo e uma avaliação cefalopodal, ou seja, da cabeça aos pés, ou céfalo, a gente fala cefalocaudal ou cefalopodal. Nós vamos ter tempo para isso? O paciente está correndo risco de morte, né? Risco iminente de morte. A gente vai ter tempo para isso? Não. Então, essa é a opção que não se refere a uma das ações prioritárias na situação, então, de emergência, tá? Agora, né? Quais são as atividades prioritárias? Estabelecer a via aérea permeável, fornecer uma ventilação adequada, empregando medidas de reanimação quando necessário, avaliar e restaurar o débito cardíaco, controle de hemorragias, prevenindo e fazendo tratamento de choque e mantendo ou restaurando uma circulação eficaz. Além de determinar incapacidade neurológica pela avaliação da função neurológica, utilizando a escala de coma de Glasgow, que a gente utiliza para avaliar estado neural, né, e de consciência. Então, a única opção aqui que realmente não se refere a uma ação prioritária é a letra A, né? Então, eu trouxe essa questão justamente para entender que em alguns momentos não vai se fazer necessário uma anamnese completa, um exame físico completo. Então, demanda muito da situação em que a gente estiver diante. Se for uma emergencial, de urgência, a gente tem que otimizar o processo, né? Entender que a necessidade do paciente é outra, é atuar ali. Depois, quando a gente restabelecer, a gente vai ficar preocupado em coletar mais informações acerca do estado de saúde do paciente. Caso contrário, vamos focar ali no atendimento. Momento de interação, né? Eu reforço aqui a questão, já verifiquei aqui o chat, reforço aqui para vocês entrarem no Padlet, lá tem o documentário a respeito dos cuidados paliativos. Se vocês acharem interessante, eu coloco ali passo a passo de como vocês encontrarem os livros que eu sugeri que vocês lessem para ter mais informação a respeito da anamnese do exame físico. Interajam lá, me digam se estão gostando ali do conteúdo. Se vocês conseguirem assistir o documentário e gostarem ou não, comente também o que vocês acham do documentário. Então, utilize o Padlet para aumentar a nossa interação e também, né, de ampliar os materiais de estudo. Vamos recapitular? Então, o que foi visto ao longo desse encontro? Nós falamos sobre ética e moral no atendimento de enfermagem, falei da diferença conceitual e da aplicabilidade desses dois termos, falamos de técnicas para coleta de dados em saúde, te mostrei algumas estratégias de comunicação e também de postura ética. Falamos da importância da valorização da cultura e demos destaque, é claro, à teoria transcultural, que tem como premissa básica essa valorização da diversidade cultural. E no último bloco nós falamos da anamnese. E aí eu chamei a atenção para os elementos de uma anamnese em relação à introdução, estrutura e fechamento. Trouxe também algumas informações a respeito daquilo que a gente consegue na coleta de dados, tanto de elementos subjetivos quanto objetivos. Fiz sugestão de livro para ampliar ali o material de estudo para vocês e com isso, então, nós chegamos ao fim desse conteúdo previsto para o desenvolvimento dessa aula. É claro que o conteúdo, ele vai ser ampliado nas aulas práticas e também nas práticas que vocês vão desenvolver. Espero que, em relação ao livro, ele possa te dar ainda mais informação, e com certeza vai dar, para o desenvolvimento das aulas práticas. Bom, eu me despeço de você
agora, agradeço a interação e a participação ao longo da nossa aula e te convido a estar novamente comigo na nossa próxima aula. Até lá!